Zu aqui, e hoje estaremos implementando um sistema de lockpicking como você está vendo aí na tela. E eu vou pedir para vocês ficarem até o final, porque vamos ter uma parte bônus, que eu vou trazer algumas novidades que é do interesse de vocês também. Bem, para o projeto de hoje eu vou estar criando um modelo a partir do Action RPG, para vocês verem que eu vou implementar do zero, de maneira rápida e fácil. E vamos começar com as variáveis. Você vai colocar e adicionar as variáveis com os mesmos nomes que eu estou colocando aqui, os mesmos nomes, os mesmos valores, para que lá na frente não dê nenhum erro, não dê nenhuma diferença do sistema que eu estou criando aqui também. Próximo, vamos criar aqui uma interface nova. Cria essa interface colocando o mesmo nome conforme eu coloquei aqui, e dentro dessa interface vamos inserir um campo do tipo câmera. E você vai ver que lá na frente a gente vai estar referenciando nos eventos essa interface, então é por isso que é importante deixar com esse mesmo nome. Irei dar uma pequena ajeitada aqui, para poder ficar bem centralizado nossa câmera. Feito isso, vamos agora criar um novo mapa chamado Fechadura. Vai ser no tamanho 15 por 16 por 3 na visão top. Lembre de sempre colocar o nome exatamente como eu coloco aqui. Bem, agora que criamos o mapa, vamos importar alguns recursos para o funcionamento do sistema. Agora vocês vão dar um pulinho lá na descrição, onde eu disponibilizei um link para vocês baixarem um recurso que eu vou estar utilizando aqui nesse tutorial. Vai ter sprites, vai ter som, vai ter item. Vai lá no link da descrição e faz o download. Não esqueça de fazer a importação desses recursos, porque senão pode dar algum bug, algum erro. Bem, de começo vamos criar aqui um objeto no nosso mapa, um objeto estático. Vamos desabilitar a opção de física e todo o resto, pode tirar o sólido, pode tirar todas as informações aqui. Depois de inserir nosso objeto estático aqui, vamos colocar o projeto, vamos colocar um objeto que será o miolo dessa tranca. Não esqueça de deixar o processamento de física ligado. Pode tirar o sólido e todas as outras partes. Vamos colocar exatamente o mesmo nome que eu colocar aqui. E procure o sprite chamado miolo. Depois que a gente importou aqueles arquivos, você vai encontrar todos os sprites que eu vou estar utilizando aqui nesse vídeo. Após ter colocado todas as configurações dele aqui, vamos tentar ajustar ele aqui a grade e colocar o máximo centralizado possível. O próximo passo aqui é criar a nossa Gázua, A gente vai criar a Gázua, mesma situação, a gente vai deixar o mesmo nome. Vamos colocar ali o processamento de física ligado, vamos deixar on, e todo o resto você pode tirar, para que a gente possa fazer funcionar os eventos, tá? Se você não deixar o processamento ligado, processamento de física, os eventos não funcionam, os eventos, os gatilhos. Bem, eu vou posicionar aqui a Gázua dentro do miolo, tentar deixar um ajuste mais agradável possível. Você pode reparar aqui também que a Gázua ficou muito grande. Você pode redimensionar aqui a Gázua e deixar o mais dentro do mapa possível. Um tamanho que a gente consiga visualizar, não fuja da barreira do mapa. Vamos começar a inserir os gatilhos dentro desses objetos. O primeiro objeto que eu vou estar mexendo aqui vai ser o objeto miolo. A gente vai inserir aqui um gatilho do tipo timer, while timer. Você verá que vai ser bem simples, na verdade vai ter a mágica toda vai ser aqui, porque não iremos colocar evento por evento. E você verá lá na descrição que eu vou colocar para vocês
para copiar um link, vamos inserir esse link no navegador e vamos copiar depois todos os eventos e colar dentro do 001. Para quem não conhece, é uma ferramenta muito boa do 001 que a gente consegue compartilhar os nossos scripts com outras pessoas. No caso, eu estou compartilhando aqui todos esses scripts que eu já criei e vocês só vão implementar. A gente vai fazer o teste no final e depois, no próximo vídeo, eu vou estar explicando passo a passo, até mesmo para você queira alterar alguma coisa, mas se você já está aí com ele aberto, já concluiu os scripts, pode mexer, pode analisar, você consegue aprender também através disso. Na hora de implementar o script, se por acaso não aparecer na tela, você tira o zoom, tá? Acho que tem algum bug na hora de eu compartilhar aqui, que quando eu movimento aí o script para o lado, para o outro, pode ser que na hora que você colhe o script, ele não apareça para você. Só tirar o zoom, procurar onde está o script e arrastar ali para o início. Próximo gatilho será o load. Você abre aí, vamos fazer esse mesmo processo, tem um link na descrição, coloca no seu navegador, copia, colhe aqui no 001. Vamos adicionar agora o gatilho do objeto Gazua. Vamos adicionar o gatilho Changed. Vamos habilitar aqui a Expression e vamos inserir o evento Rotation Z e escolher o ator Miolo. Lembrando vocês para ficarem até o final, onde vou ter aqui uma parte bônus, um pós-vídeo onde eu vou estar lançando para vocês novidades sobre o canal, coisas de interesse de vocês também, tá, pessoal? Fica até o final do vídeo. Se você está gostando, dê o seu like e se inscreva para que a gente tenha mais tutoriais parecidos. Esse tutorial aqui eu estou fazendo uma roupagem nova, né? Tentando fazer uma coisa diferente aí também para agilizar o tutorial, para não ficar de evento em evento explicando, que às vezes deixa o vídeo longo ou tendo que até criar várias partes de vídeo. Essa é uma forma que eu consegui encontrar de facilitar um tutorial bem rápido e simples de fazer, beleza? O segundo gatilho do objeto Gazua também será o gatilho Changed. Iremos habilitar a expressão e procurar cursor Delta X. Bem, esse tutorial eu achei ele um pouco avançado, mesmo que eu utilize dessa ferramenta que facilita ali só o copiar e colar, mas ele necessita um pouco também de conhecimento do 001, para você estar mexendo nas janelas, para você estar sabendo como manusear aqui os atores, os objetos dentro do mapa, criar interface, mas eu acredito que até mesmo para quem esteja começando agora, possa sentir um pouco de dificuldade, mas consegue implementar esse sistema, que é um sistema bem diferente até da proposta dos modelos que o 001 geralmente tem aqui, né, como padrão. E por último, iremos lá no gatilho de sistema. Para quem não sabe, aqui é como se fosse a central dos gatilhos que o sistema tem, e iremos modificar a opção de porta e veículos fechados. Aqui nesse gatilho, iremos excluir todos os eventos que tem aqui, no meu caso eu só tenho um, e inserir, através da link da descrição, o script novo. Se você já tem ou já preparou alguma coisa dentro desse gatilho aqui, você pode depois implementar, ou então salva ele aí, guarda, separa, insere todas essas informações aqui, e depois você tenta implementar de uma maneira que não atrapalhe o seu próprio script, ok? Agora, para poder fazer um teste aqui com vocês, eu só vou entrar aqui no meu mapa, no caso, só vou estar inserindo aqui uma chave dentro dessa porta para ser considerado como fechada, e aí vai ativar ali o nosso gatilho que a gente acabou de editar. Beleza? Eu também vou estar colocando aqui no mapa o item Gazua. Bem, basicamente finalizamos toda a implementação. Para mim, eu até achei que o vídeo ficou bastante longo para a proposta que eu queria, mas agora vocês vão ver, vou fazer um teste aqui. Vocês podem perceber que se eu chegar ali na porta e eu não tiver o item Gazua, ele vai dizer para mim, olha, você não tem Gazua, você não vai conseguir arrombar essa porta, abrir essa porta. Então eu vou estar pegando aqui o item. Assim que eu for tentar novamente abrir aqui a porta agora com o item, ele vai permitir, vai chamar o mapa que nós criamos. Você vai ver que nossa mecânica é composta com Gazua que quebra ao errar muitas vezes, né? Se a gente ficar tentando aqui diversas vezes aqui no ângulo errado, a Gazua ela vai quebrar e vai mandar essa mensagem pra gente que a Gazua quebrou. Ela também vai estar composta de ângulo aleatório, ou seja, toda vez que a gente abrir uma porta diferente, o ângulo para abrir a porta vai ser aleatório, ou seja, toda vez que a gente abrir uma porta nova,
ou até mesmo a porta, se ela estiver trancada, o ângulo irá mudar. E também vai emitir um som, né? Eu não sei se, para quem já jogou Skyrim, eu tentei fazer algo parecido. Toda vez que a gente passar próximo ao ângulo do fecho, ele vai emitir um som que ali nesse minigame ele vai mostrar que estamos próximo do ângulo do fecho para abrir. Né? Vai ter essa sensibilidade. Isso vai estar lá nos scripts. Você também vai poder alterar essa sensibilidade do ângulo de abertura. Bem, se você chegou até aqui, conseguiu implementar esse sistema, deixa nos seus comentários o que você achou desse sistema, o que eu posso melhorar talvez para um próximo vídeo também, uma dica de um vídeo, um tutorial novo, algo que você tenha dúvida, bota aqui. E, como bem esperado, como prometido, um pós-vídeo onde eu vou estar anunciando aqui que chegamos até 50 inscritos. Agradeço a vocês aí que têm acompanhado o canal. E como prometido também, eu tinha falado lá que 50 inscritos terei um sorteio de uma DLC do 001 Game Creator. Mais à frente estarei fazendo um vídeo sobre uma Game Jam que teremos aqui no canal. E nesse vídeo também estarei falando desse sorteio de uma DLC do 001 Game Creator. Acompanhe o canal, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.